Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 2 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos essa parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos propõe continuar meditando e refletindo sobre a eternidade. Mas devemos lembrar e nunca nos esquecer que o céu começa aqui. Por isso, nós temos hoje no Evangelho essa história de um homem que vai reunir os seus servos e vai confiar a eles os seus bens. Aquele homem precisava viajar, então ele deixa os seus servos cuidando daquilo que ele tinha. E então, a um ele dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E na parábola, Jesus faz questão de dizer que aquele senhor, ele distribui segundo a capacidade de cada um. Então aquele homem, ele conhecia a capacidade dos seus servos. E o talento, naquela época, era uma moeda mesmo da época. Mas, trazendo para cada um de nós hoje, trazendo para a nossa vida espiritual, os talentos podem ser os dons do Senhor, que nós vamos meditar um pouco. Mas eu achei uma reflexão muito bonita, que vai falar também
que o talento, ele é a nossa própria vida. Porque a nossa vida é o nosso bem maior. Então, esse homem é o próprio Deus, os empregados somos nós, e os talentos são os tesouros que o Senhor nos deu, que são dele, vindo dele para nós cuidarmos. Então a nossa vida é um grande talento, e os dons que o Senhor nos deu também são grandes talentos. E o Senhor então nos dá a vida e os talentos para nós administrarmos. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, se você já parou para pensar sobre isso. A nossa vida é um grande dom que o Senhor nos deu para nós administrarmos. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o valor da nossa vida. Porque o Senhor, Ele não nos deve nada. Ele fez e fará por nós grandes e grandes coisas. Mas o Senhor não nos deve nada, porque aquilo que Ele faz por nós, Ele faz por amor. Mas nós temos algo que foi Ele que nos deu. Ele nos deu o dom da vida. Ele nos deu muitos dons para que possamos fazer desses dons um caminho de conversão e de santidade, para que possamos multiplicar aquilo que Ele nos deu, de acordo com a capacidade de cada um. Então o Evangelho de hoje é para nós meditarmos isso profundamente. O que nós temos feito com os dons que Deus nos deu? O que nós temos feito com a nossa vida, que é um dom de Deus? O que nós temos feito com as pessoas que Deus colocou em nosso caminho? Como nós temos tratado a nossa família, no nosso trabalho, como nós agimos, como nós vivemos, o que nós temos feito com tudo aquilo que Deus nos deu? Porque nós precisamos olhar no nosso coração e saber que o Senhor nos deu e Ele nos dá muitas coisas. Mas às vezes nós ficamos só pensando naquilo que nós não temos ainda. E esquecemos de valorizar os dons e os talentos que Ele nos deu. Nosso corpo é um dom de Deus. A nossa vida é um dom de Deus. É um presente do Senhor. Então nós precisamos, através desse Evangelho hoje, meditar. O que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu? Eu tenho trabalhado para multiplicar? Ou eu tenho deixado o medo tomar conta da minha vida e tenho enterrado os dons e os talentos que o Senhor nos deu? Porque multiplicar os talentos, irmãos e irmãs, é fazer aquilo que Deus nos deu gerar frutos. E nós somos chamados para isso, para gerar frutos, para que aquilo que o Senhor nos deu seja motivo de bênção na vida dos outros. Quando um filho honra seus pais, ele está multiplicando talentos. Quando os pais educam os filhos no caminho do Senhor, estão multiplicando talentos. Quando o esposo e a esposa se amam em Cristo, os talentos estão sendo multiplicados. Quando no nosso local de trabalho nós somos luz para as pessoas através do nosso testemunho. E em várias situações da nossa vida, nós somos chamados a fazer isso. Porque multiplicar os talentos é viver a nossa vida conforme a vontade do Senhor. Conforme o propósito do Senhor para cada um de nós. É fácil? Não é. Não é fácil viver na presença do Senhor. Não é fácil fazer esses dons se multiplicarem. Mas o Senhor, Ele está conosco porque nós precisamos lembrar. Ele dá a cada um segundo a capacidade. Então o que Deus te deu, Ele sabe que você pode multiplicar. Aquilo que Deus me deu, Ele sabe que eu posso multiplicar. Porque Ele nos conhece. Ele sabe das nossas limitações.
Ele sabe até onde nós podemos ir. Por isso, o nosso chamado é fazer daquilo que Ele nos deu, seja pouco ou seja muito, que se multiplique, que seja bênção na vida das pessoas. E assim, a graça de Deus vai acontecer poderosamente na vida de cada um de nós. O Papa Francisco, em uma homilia sobre essa passagem, ele falou algo muito bonito e ele disse assim: o homem da parábola representa Jesus, os servos somos nós, e os talentos são o patrimônio que o Senhor nos confia. Qual o patrimônio? A sua palavra, a Eucaristia, a fé, o perdão. Em resumo, tantas coisas, os seus bens mais preciosos. Esse é o patrimônio que o Senhor nos confia. E o Papa Francisco diz algo muito importante. Ele nos confia não somente para ser protegido, para ser guardado, mas Ele nos confia para fazer crescer. Ele nos confia para multiplicar. E o Papa Francisco continua dizendo: enquanto no uso comum o termo talento indica uma qualidade individual, como por exemplo um talento para a música, para o esporte, na parábola, os talentos representam os bens do Senhor, que Ele nos confia para que façamos dar frutos. O buraco cavado no terreno pelo servo mau e preguiçoso indica o medo do risco, que bloqueia a criatividade e a fecundidade do amor. Porque o medo dos riscos do amor nos bloqueia. Jesus não nos pede para conservar a sua graça em um cofre, não. Jesus não nos pede isso. Mas Ele quer que usemos aquilo que Ele nos deu em benefício dos outros. Todos os bens que nós recebemos são para dá-los aos outros. E assim nós vamos crescer. É como se nos dissesse: aqui está a minha misericórdia, a minha ternura, o meu perdão. Peguem-no e façam largo uso daquilo que eu dei a vocês. E nós, o que fazemos? Quem contagiamos com a nossa fé? Quantas pessoas nós encorajamos com a nossa esperança? Quanto amor partilhamos com o nosso próximo? São essas perguntas que nos farão bem. Qualquer ambiente, diz o Papa Francisco, mesmo mais distante e impraticável, pode se tornar lugar onde fazemos frutificar os talentos que o Senhor nos deu. Não há situações ou lugares incompatíveis com a presença e o testemunho cristão. O testemunho que Jesus nos pede não é fechado, é aberto, depende de nós. Essa parábola nos exorta a não esconder a nossa fé e a nossa pertença a Cristo, a não enterrar a palavra do Evangelho, mas fazê-la circular na nossa vida, nas nossas relações. E o Papa Francisco, ele nos dá um conselho e diz assim: acredito que hoje será um belo gesto que cada um de vocês pegue o Evangelho em casa, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao 30, e leiam, e meditem um pouco, os talentos, as riquezas, tudo aquilo que Deus me deu de espiritual, de bondade, a palavra de Deus. Como faço para que isso cresça nos outros? Ou somente os projeto em um cofre? E também o Senhor nos dá a todos as mesmas coisas e no mesmo modo. Ele conhece cada um de nós pessoalmente e nos confia aquilo que é certo para nós. Mas em todos, há algo de igual. A imensa confiança. Deus confia em nós. Deus tem esperança em nós. E isso é o mesmo para todos. Então, não desiludamos. Não nos deixemos enganar e vencer pelo medo. Mas vamos retribuir essa confiança do Senhor com mais confiança e fé. A Virgem Maria,
encarna essa atitude de modo mais belo e mais pleno. Ela recebeu e acolheu o dom mais sublime, Jesus em pessoa. E à sua volta, o ofereceu à humanidade com um coração generoso. E que esse exemplo seja uma motivação para a nossa fé e para a nossa caminhada. Então, meu irmão, então, minha irmã, nós precisamos hoje meditar muito sobre isso. Não ter medo. Nós não podemos ter medo. Não podemos esconder a luz que brilha em nós. Não podemos deixar de anunciar as maravilhas do Senhor. Porque, como diz o Papa Francisco, o Senhor confiou em nós. O Senhor confiou em mim. O Senhor confiou em você. Ele deixou aqui na terra cada um de nós com dons e talentos e nos deu o dom da vida para que quando Ele voltar, nós tenhamos a alegria de dizer: Senhor, o Senhor me encheu do seu amor, o Senhor me perdoou. E hoje, através desse amor profundo do Senhor, eu levei esse amor para minha família. Eu testemunhei o Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. É uma grande responsabilidade, mas nós precisamos guardar no coração que o Senhor nos conhece e Ele dá a cada um segundo a sua medida. Não enterre os seus dons. Não enterre os seus dons. Não faça da sua vida uma vida de derrota e de fracasso. Não se entregue ao mundo, mas deixemos-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que quer nos sustentar, que quer nos colocar de pé todos os dias. Então, meu irmão e minha irmã, vamos juntos tomar posse dessa palavra. Porque no final da nossa jornada, o Senhor quer dizer para cada um de nós: servo bom e fiel. Como fostes fiel no pouco, eu te confiarei mais. Venha participar da minha alegria. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje de uma maneira muito especial mesmo, Senhor, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Nós somos chamados pelo Senhor para ser sal da terra e luz nesse mundo. Nós somos chamados para ser reflexo do Senhor, para ser a mão do Senhor, para ser a voz do Senhor, para ser a boca do Senhor, para ser os olhos do Senhor, para ser o abraço do Senhor nesse mundo. Por isso, Senhor, não nos deixa cair na tentação de achar que nós somos muito pequenos, que nós não temos nada a oferecer, porque o Senhor nos dá segundo a nossa capacidade. E cada um de nós temos um talento. Cada um de nós temos algo que o Senhor nos deu para levar a evangelização àqueles que ainda não te conhecem, para abençoar a vida dos outros. Por isso, Senhor, desperta em nós esse dom da fé. Não nos deixes ficar escondidos, Senhor. Que o Espírito Santo possa agir, que o Espírito Santo possa nos impulsionar, que o Espírito Santo possa nos levar aonde o Senhor quer, para que assim, Senhor, possamos valorizar o dom da nossa vida, que possamos consumir os nossos dias, que possamos gastar os anos de vida na sua presença, vivendo e esforçando para sermos servos bons e fiéis. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.